Sejam bem-vindos a mais um programa Palestra na Fraternal. É com imensa alegria que estamos aqui recebendo o Zé Maria, que vai nos trazer uma palestra com o tema Mediunidade, Missão de Amor. Seja bem-vindo, Zé, mais uma vez aqui conosco e desejo uma ótima palestra. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Vamos, portanto, falar um pouco sobre a mediunidade como uma missão de amor. Se nós observarmos a literatura atual sobre a mediunidade, os mais variados assuntos que têm se ampliado ao longo do tempo, desde Kardec, nós percebemos que há uma modificação a partir do conceito da mediunidade, com a obra de Francisco Cândido Xavier, que nos traz inúmeras revelações, fazendo com que haja com que sejam ampliados os conceitos, de um modo geral, sobre a mediunidade. Não é que Kardec não tivesse essa visão. Se nós lermos a Revista Espírita, nós percebemos que Kardec tinha uma visão muito ampla sobre a mediunidade. No entanto, parece que ele tinha uma consciência muito grande de que o seu papel não era tratar da mediunidade da forma como nós até podemos tratar na atualidade. É que ele tinha uma missão importante, que era aquela de fazer a constituição doutrinária e, portanto, tratar do assunto mediunidade para que esse conceito, a partir do conceito das informações que ele iria obter dos espíritos e também relativo às suas próprias opiniões, a mediunidade fosse algo a ser observado essencialmente por aqueles que eventualmente surgissem com problemas de obsessão e que procurassem a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, por exemplo, ou outros órgãos que vieram a ser fundados depois, e fossem aproveitados no movimento espírita, aproveitados como médium da casa espírita. Então ele pautou todo o seu estudo nesse sentido, e talvez seja um dos motivos que fez com que Kardec sempre repetisse o fato de que, no futuro, segundo os seus próprios conceitos, nós teríamos muitos conceitos diferentes, mais avançados, muitos estudos a serem realizados, muitas descobertas a serem feitas em um tempo diferente do seu tempo, que, na verdade, a cultura estava apenas se desenvolvendo, se iniciando na Europa. Portanto, Paris, naquele tempo, era o centro cultural do mundo, pelo menos do Ocidente, pode-se dizer, dentro da cultura que se cristalizou aqui no Ocidente. No entanto, hoje nós não poderíamos tratar da mediunidade. O que vai ocorrer daqui para frente é exatamente a expansão do estudo da mediunidade, que é um dos graves problemas da sociedade humana. O homem permanece ainda mergulhado no obscurantismo, ele está mergulhado ainda na mesma ignorância do tempo de Kardec. Então, são muito poucas as informações, apesar da literatura nos mostrar milhares e milhares de opiniões sobre o conceito da mediunidade, sobre a utilização dos recursos mediúnicos e sobre os fatos mediúnicos. Portanto, por isso nós estamos aqui, antes de tratar da mediunidade como um fator de importância para que se desenvolva a capacidade de amor a que nos recomenda Jesus no seu Evangelho, vamos falar um pouco sobre essas revelações novas que nos auxilia muito a entender melhor a questão da mediunidade, cujo conceito mudou muito. No tempo de Kardec era um conceito, hoje é outro. Nós temos a obra do Chico Xavier que complementa esse conceito do tempo de Kardec. Não é que Kardec não desejasse ou não teve a ideia de nos trazer mais informações ou emitir conceitos mais, digamos, mais importantes do que aqueles que ele nos deixou. É que a cultura da época não permitia, a terminologia não existia de forma compatível com as revelações que nós temos hoje. Por exemplo, forças ativas e passivas.
São coisas que não se comentava no tempo de Kardec. Hoje nós sabemos, pela obra do Chico Xavier, de que o mundo material é o mundo passivo, o mundo espiritual é o mundo ativo. Então, o mundo ativo é aquele que ativa o mundo passivo, ou seja, o mundo passivo depende do mundo ativo. Sem um mundo ativo, o mundo passivo não pode existir. Então, Kardec tratou da revelação importante da ratificação dos conceitos filosóficos muito antigos, da existência do corpo espiritual, que ele chamou perispírito, e por muito tempo, muita gente até imaginou que talvez do mundo espiritual estivesse apenas o perispírito a exercer uma ação ativa sobre o corpo passivo, ou seja, o corpo físico do médium. Hoje nós sabemos que o mundo espiritual está conectado com o mundo físico, e tudo aqui do mundo físico depende do mundo espiritual. Portanto, é o mundo passivo que está submetido ao mundo ativo. Por exemplo, o átomo ele tem vida. Dentro de um conceito amplo de vida, o átomo só tem vida porque o mundo espiritual lhe dá vida. O Emmanuel, quando faz esses comentários, através da psicografia do Chico, ele diz que por trás de uma onda eletromagnética espiritual, aliás, por trás de uma onda eletromagnética do mundo físico, existe uma outra onda que lhe dá vida, que é a onda eletromagnética do mundo dos espíritos. Então, é como se fosse a alma das coisas. Portanto, esse é o primeiro conceito que nós temos que ter para poder desenvolver o conceito atual da mediunidade. Segundo Kardec, a mediunidade se caracterizava pela presença de uma entidade espiritual. Um médium, por exemplo, que sentisse alguma perturbação mediúnica, sentia a presença de uma entidade espiritual ao seu lado, sabia que tinha condições de promover ou provocar um fenômeno mediúnico, ele tinha consciência do fato e, portanto, ele podia, com o tempo, dentro da casa espírita, com a observação dos dirigentes, com a sua conduta, com os resultados obtidos pelos fenômenos mediúnicos que ocorriam com a sua relação com o mundo, com os espíritos, poderia se constatar de que realmente ele era médium. Quer dizer, o médium se caracterizava dessa forma. Se não existisse a participação de uma entidade espiritual para promover ou provocar o fenômeno ou estabelecer o fato mediúnico, portanto, não havia, o elemento não poderia ser considerado médium. Hoje é diferente. O conceito de mediunidade da atualidade, com a obra de Francisco Cândido Xavier, é um conceito amplo. O que é a mediunidade hoje? Nós podemos tratar a mediunidade é exatamente as relações entre as mentes, não importa onde elas estejam, não importa em que dimensões elas se encontrem. O pensamento penetra todas as dimensões e, portanto, o conceito de mediunidade é amplo. Portanto, nós estamos nos comunicando com as pessoas, uns com os outros, mesmo como encarnados na Terra, através do fator mediúnico, que é inerente às qualidades da onda mental, que é uma criação de Deus. No tempo de Kardec, não se sabia o que era o pensamento. Como Kardec definiu o pensamento? Lá no livro A Gênese, capítulo 14, ele define o pensamento como uma irradiação. Hoje, quando nós falamos em irradiação, nós temos que qualificar essa irradiação. Que tipo? Qual o teor de irradiação? Né? Kardec só falava que era uma irradiação e ponto. Então, ele estabelecia os conceitos da mente humana, o conceito de produção do fluido espiritual, que era produzido pelo perispírito. Porém, a mente atuava sobre os fluidos produzidos pelo perispírito. E, por sua vez, esses fluidos produzidos pelo perispírito eram semelhantes, eram iguais, quase iguais, ou seja, semelhantes, como ele usa o termo, aos fluidos espirituais que existiam no meio. E de onde provém esses fluidos que existiam no meio? Então, ele não estendeu as suas pesquisas. Ele tinha uma missão, era fazer a constituição doutrinária. Então, ele trata dos assuntos de forma extremamente simples.
O Livro dos Médiuns levou 4 anos para ser lançado. E depois mais 1 ano, porque esse que nós temos hoje é exatamente aquele que foi publicado em 1862. Portanto, é o 2º livro da codificação. E aí, então, nós temos o conceito da mediunidade, segundo Kardec, necessariamente tem que haver uma entidade espiritual presente. É tanto que nós podemos citar como exemplo, Kardec, antes de começar a pesquisa do Espiritismo, ele se preocupou muito com a aplicação de passe magnético. Quer dizer, as obras de Anton von Mesmer, de 1784, influenciou muito a criação de escolas das quais ele participou. Inclusive, ele participava como aluno da aplicação de passe magnético na escola mais importante de Paris. E lá eles estudavam muito, como era o modismo da época, estudar o sonambulismo. E o sonambulismo era tido como um fenômeno não mediúnico. Mas quando Kardec começou a pesquisar os fenômenos mediúnicos, ele descobriu que, eventualmente, em algum fenômeno de desdobramento, poderia estar participando uma entidade. Então, ele passa a classificar como mediunidade. Então, ele registra mediunidade sonambúlica, a partir do momento em que ele percebeu que tanto o próprio médium, que ficava num estado de letargia, ele se retirava do corpo e usava o próprio corpo como se fosse um espírito independente, como de fato era, porque saía do corpo, mas como se fosse uma outra entidade. Ele descobriu que, além dos fenômenos que ele já conhecia e que outros pesquisadores também demonstravam, de que ali poderia eventualmente estar presente, e ele teve o testemunho disso, da presença de entidades espirituais no fenômeno. Então, ele incluiu como mediunidade sonambúlica. Bom, nós temos aí, agora falando um pouco sobre o desenvolvimento da mediunidade. Muita gente pensa que a mediunidade, ela sempre existiu. Na verdade, nas revelações do André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, ele nos diz que, quando surgiram as primeiras comunidades na Terra, dos tempos primitivos, todo mundo vivia num processo de simbiose intensa, uma simbiose mental imensa, e isso impedia qualquer tipo de manifestação espiritual do plano superior. Mesmo que os espíritos quisessem nos orientar, seria impossível. Mas existia um fator primordial que facilita a comunicabilidade com os espíritos e que é diferente dos fenômenos mediúnicos propriamente ditos, como se vê hoje, às vezes, na casa espírita, que era exatamente a comunicabilidade com os espíritos através dos recursos da aura, que até os dias atuais, a grande maioria dos fenômenos ocorre através dos recursos da aura. A aura já existia, porque nós já fomos criados com a aura. A aura é consequência das energias do organismo espiritual e o organismo físico, que se associam, portanto, às forças mentais e se estabelece, então, em torno dos corpos, aquele halo energético que nós chamamos de aura. Portanto, através da aura é possível a comunicabilidade, como ocorre hoje a maioria das comunicações na casa espírita. No entanto, por muito tempo, talvez por milhões de anos consecutivos, era impossível essa comunicação, por causa desta simbiose intensa que caracterizava a ligação entre as mentes dos elementos, que conviviam numa mesma família, digamos assim. Então, o tempo foi passando, nós passamos por uma fase que os espíritos chamam de maldade manifesta. Tudo que nós fazíamos era com maldades para defender nossos interesses e daqueles que estavam ao nosso lado. E aí, de repente, parte da sociedade humana começa a se modificar, começa a perceber que quando recebe um benefício se sente agradecida, ou quando faz algo em benefício de alguém, igualmente, aí ela sente o desejo de agradecer. Aliás, quando ela recebe o benefício, ela se sente muito bem e agradecida. E quando ela faz um benefício, recebe os benefícios da gratidão de alguém que é beneficiária sua. Eles foram percebendo, mais ou menos, digamos, metade da população da Terra
E essa metade começou a evoluir mais rapidamente do que a outra parte que ficou em retaguarda. E o tempo foi passando. Com o tempo passando, houve uma melhora muito grande das condições espirituais desta parte que começa a fazer o bem, instintivamente, e aí possibilita a comunicabilidade dos espíritos através da aura. E eles começam a receber, depois de milhões de anos de evolução, receber as instruções espirituais pela aura. Normalmente as intuições. E aí então o tempo vai passando e durante mais outros milhões e milhões de anos, porque o total, na verdade, eram 15 milhões de séculos, corresponde a 1,5 milhão de anos. E nessa época, então, já próxima do Homo sapiens, é que então surge o fato mediúnico. Por quê? Porque são dois os fatores essenciais para que o fato mediúnico, esses que nós conhecemos na casa espírita, não todos, evidentemente, porque muitos ocorrem através da aura, outros necessitam da instrumentação mecânica do corpo, que foi preparado para isso. Então, me refiro a esses últimos. Então, eles, com o tempo, os fenômenos foram surgindo. Como surgiram? Ora, os espíritos começaram a se manifestar através de eventuais médiuns que surgiam naquelas comunidades e incentivavam a comunicabilidade à vontade dos espíritos. Foi nessa época em que se criou a chamada magia negra, a chamada goecia, e, portanto, uma época obscura, onde o elemento utilizava os recursos mediúnicos, os recursos espirituais, conforme a sua vontade. Estavam mergulhados na ignorância, no obscurantismo, mas, por outro lado, era permitido que isso ocorresse para que se desenvolvesse o fenômeno mediúnico. Aí, determinadas entidades começaram a ter contatos com certos médiuns que surgiam nas comunidades e foram dando nomes, comentando, fazendo algum comentário, e com isso surgiram os deuses, né? E aí o politeísmo primitivo foi surgindo em meio da magia negra que já havia se estabelecido, e aí significa o surgimento do início, né, dos pródromos, das primeiras religiões da Terra. E com o tempo, a mediunidade foi auxiliando, portanto, e chegamos no Paleolítico, há cerca de 40 mil anos, o homem já bem parecido com o homem atual. Naturalmente, os fenômenos mediúnicos já se mostravam de forma interessante. Naturalmente, os fenômenos mediúnicos de clarividência, que é um desenvolvimento espontâneo, os fenômenos de efeitos físicos espontâneos ou espontâneos e depois provocados, quer dizer, espontâneos e depois, naturalmente, os que eram provocados pelos médiuns que já aprendiam a lidar com o fato mediúnico. E aí, então, a mediunidade começa a se concretizar efetivamente com os primeiros fenômenos que caracterizam os fatos mediúnicos da atualidade dentro da casa espírita, já há muito tempo depois, quando então surgem diversos tipos de mediunidade a se apresentarem os médiuns que surgiam naquelas comunidades. E, com o tempo, o homem foi aprendendo a se desdobrar, porque se ele não aprendesse a sair do corpo físico, não poderia ocorrer os fatos mediúnicos, como nós o conhecemos na casa espírita. Eu não me refiro às comunicações feitas através da aura, aqueles que necessariamente terão que usar o mecanismo do organismo mediúnico. E aí, então, com isso, os fenômenos foram surgindo e eles vêm se aprimorando, porque nós ainda permanecemos no exercício constante de aprender a nos desdobrar. Como isso aconteceu e como isso vem acontecendo? Exatamente através do sono diário. Você acorda para dormir no dia seguinte e acordar novamente para novamente dormir. Você desencarna para depois reencarnar e os milhões de anos vão passando e você aprende a se desdobrar definitivamente e a se desdobrar à noite e começam então as comunicações dos espíritos através dos sonhos. Nós sabemos que o próprio Kardec começa a estudar os fenômenos mediúnicos, fazendo referência aos sonhos. Nós temos instruções mediúnicas que sinalizam isso. A obra de Emmanuel, de André Luiz, em seus livros,
ele dá uma demonstração efetiva de que os estudos devem iniciar através dos sonhos. Depois o homem aprendeu a se desdobrar no estado de vigília. Daí começam os fenômenos mediúnicos, como nós os conhecemos hoje, dentro da casa espírita. Se nós não tivéssemos aprendido a nos desdobrar, evidentemente, nós estaríamos muito atrasados ainda. E no futuro, então, ocorrerá, digamos, a vulgarização da mediunidade. Todos seremos grandes médiuns, com facilidade iremos nos comunicar com os espíritos. Eu me refiro a um futuro um pouco mais distante. E nessa época, então, todos nós já teremos desenvolvido substancialmente o desdobramento do corpo físico. O André Luiz, quando se refere a isso, ele diz que nós agimos como crianças, às vezes, ficamos dentro da nossa própria casa, quando deveríamos estar recebendo instruções para depois, no dia a dia, receber instruções intuitivas para que pudéssemos, né, realizar as nossas tarefas de forma mais segura, mais objetiva, mais acertada. Bom, então os fatos mediúnicos hoje, eles têm se ampliado muito, exatamente devido a essas revelações. E com essas revelações e muitas outras informações, a que eu não estou me referindo, que estão contidas na obra de Francisco Cândido Xavier, evidentemente os estudiosos da doutrina espírita, a partir de agora, vão começar a estudar, vão começar a realizar pesquisas, vamos começar a enxergar melhor a importância da obra de Francisco Cândido Xavier, para que o homem entenda que nós estamos vivendo momentos de grande importância e que os problemas de relacionamento da sociedade humana poderão ser resolvidos quando todos nós soubermos como devemos agir como verdadeiros médiuns que fomos criados por Deus para utilizar os recursos mediúnicos. Agora surge o recurso mediúnico como missão. Tem uma definição de Emmanuel, onde ele diz que a mediunidade é aquela força extraordinária que se derrama sobre a carne, sobre toda a carne dos médiuns, evidentemente, e que está em curso atualmente na Terra. Quer dizer, a partir da codificação de Kardec, aqueles como nós, os brasileiros espíritas, que estudamos a doutrina dos espíritos, e eventualmente outros estrangeiros que estejam estudando ou que se tornarem espíritas, que souberem dessa notícia, evidentemente, se forem médiuns, eles terão que assumir a responsabilidade como médiuns, porque todos nós nos preparamos para isto. Aí é um compromisso que nós assumimos. E uma vez assumido o compromisso mediúnico, nós teremos que responder por ele. Nós poderemos cumpri-lo ou não, podemos deixar de cumprir. Mas se não pudermos cumprir integralmente, da forma correta, segundo os próprios espíritos, seria muito melhor que nós nem iniciássemos o cumprimento do nosso programa de trabalho mediúnico. Portanto, temos que verificar o seguinte: em outras regiões do mundo, atualmente, onde se desconhece a codificação de Kardec, onde se desconhece os preceitos sobre a mediunidade, qualquer pessoa que, por exemplo, se desenvolver como médium, atuar da forma como bem entender, ou vender os recursos mediúnicos, naturalmente ele não será penalizado perante as leis de Deus, porque ainda está mergulhado na ignorância, no obscurantismo. No entanto, para nós, os espíritas, é uma grandiosa responsabilidade, porque nós já estamos sabendo que o programa de mediunidade, a mediunidade em si, para nós, é uma responsabilidade pela qual nós teremos que responder. Assim como respondemos pela educação que damos aos nossos filhos, pela conduta deles quando retornamos ao mundo espiritual, quando então estivermos no reencontro com o nosso problema do complexo de culpa que se estabelece após a morte. Então, uma série de problemas que surgem, vão surgir conosco também quando somos instruídos, quando acreditamos que a mediunidade é algo muito sério, que se estabelece através de acordos no nosso mapa de serviços e de provações que se estabelece.
Então nós teremos a grandiosa responsabilidade e iremos responder caso não venhamos a cumprir conforme o nosso desejo. Porque quase todos os médiuns, eles vêm ao mundo físico com tarefas que se desenvolvem segundo as suas aptidões adquiridas no período de reencarnação ou aptidões já trazidas do passado. Eles são livres para isso. Daí porque os espíritos dizem que não existe, a rigor, no mundo atual, o missionário, aquele que tem uma missão importante. Não existe, a rigor. Evidentemente que nós podemos dizer que todos nós temos missões, mas a rigor não existe o missionário. O que existe são endividados, pessoas com sérios problemas do complexo de culpa gerado no passado pela sua própria conduta reprovável, que atualmente têm a oportunidade de saldar os seus débitos através do trabalho mediúnico, que é geralmente uma solicitação de todos nós, porque somos reincidentes em potencial. Então começamos a reincidir nos erros nossos do passado e chega um momento em que nós queremos interromper essa reincidência. E aí reencarnamos como médium, atendendo, portanto, a nossa própria vontade. E aí somos livres, reencarnamos, seremos bons médios, maus médios, ou seremos simplesmente um médium eventual, se desejarmos, que somos livres para reavaliar as nossas condições ou optar se seguiremos ou não aquilo que nos foi determinado pelo programa de reencarnação. E aí nós penetramos a casa espírita. E lá, então, nós começamos a estudar e a sentir que a mediunidade, na verdade, é uma ação de expressão contínua das nossas forças, da nossa capacidade de amar, onde nós seremos avaliados e, portanto, bem-aventurados aqueles que entenderem desta forma e começarem a trabalhar, começarem a produzir, começarem a colocar com grande responsabilidade o fato mediúnico de que eles podem provocar, do qual eles participam pelo bem da sociedade humana, porque mesmo que a sua mediunidade seja considerada desprezível no ambiente espiritista, onde pessoas aparentemente não são médiuns, mas na verdade, segundo exemplos que nós temos na obra do Chico, são grandiosos médiuns, e nós julgamos às vezes que a pessoa tem apenas alguma coisa que possa caracterizá-lo como médium, e ele às vezes não é sequer reconhecido como um bom médium. Então todos nós que trabalhamos na casa espírita temos que nos considerar grandes missionários como médiuns, dos mais variados tipos, e portanto levar a sério, assumir com responsabilidade. E hoje nós temos, através da obra do Chico Xavier, um conselho muito importante, de que os espíritos gostam quando nós nos especializamos com a mediunidade. Por exemplo, eu sinto que sou um médium de incorporação, eu posso receber entidades espirituais, mas eu gostaria muito de psicografar, porque eu acho bonito a psicografia. Então eu não devo contrariar a minha aptidão. A minha aptidão é aquela aptidão orgânica, que deve depois chamar a cada um de nós a desenvolver a aptidão psíquica, que é aquela de exercer a mediunidade segundo o que percebemos que é exatamente a nossa aparelhagem mediúnica para a incorporação. Eu desejo desenvolver outro tipo de mediunidade. Isso é um erro grave. E, portanto, seguir sempre as nossas aptidões. Não nos preocuparmos com a produção mediúnica, e qualquer que seja o fato mediúnico que venha a ocorrer por nosso intermédio, nós passemos a considerar que somos grandes médiuns, que estamos desempenhando uma grande missão. E, portanto, é desta maneira que nós, nos especializando como médium, por exemplo, se eu sou médium de psicografia, eu me especializo na psicografia, mas eu também sou clarividente, eu também gosto de dar passe, eu posso desenvolver as outras atividades, evidentemente, mas aquela atividade que é o foco, é aquela em que eu devo consagrar como a minha especialização, ela deve ser conduzida com o máximo possível de amor, de responsabilidade, tal como se fosse um exercício profissional, por exemplo, onde nós dedicamos com
com muito amor, aliás, entre aspas, às vezes, né? Nos dedicamos e, portanto, nós devemos colocar o nosso exercício mediúnico na casa espírita como se fosse algo tão importante como o nosso emprego, que vai nos render o pão de cada dia. E, portanto, com a consciência plena de que, trabalhando para Jesus, todos os acontecimentos, tudo aquilo que ocorrer no ambiente em que trabalhamos, no ambiente em que atuamos, na situação em que vivemos, naquilo que possamos nos doar simplesmente por amor, nos transmita uma tranquilidade imensa. Temos que estar tranquilos em tudo. Isso significa nos desvincularmos dos conceitos do mundo que nós desenvolvemos em nossa sociedade. Então, o médium é a pessoa que se dedica com amor absoluto ao seu trabalho, que se sacrifica se necessário for, e, portanto, não é simples e não é fácil. Todo médium tem que tomar decisões muito sérias antes de começar a trabalhar, e com o tempo nós vamos aprendendo muitas coisas, vamos acumulando experiências, e uma das experiências mais importantes é essa, de que em todos os aspectos, em nossa atividade como médium, temos que nos manter sempre tranquilos. Esta tranquilidade irá fazer com que entendamos que trabalhar para Jesus significa um grande privilégio em nossa vida. Então, nós finalizamos aqui a nossa palestra. Eu agradeço a participação daqueles que estão nos vendo nesse momento, daqueles que estão nos assistindo, e quero agradecer, né, por vocês suportarem a minha presença mais uma vez. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos ao José Maria por mais esta palestra, que nos traz a vontade e a necessidade da busca de maiores estudos sobre esse tema, tão importante para o Espiritismo, para nós espíritas e para toda a humanidade. Como ele disse, a mediunidade é de todos, né? É do ser humano. Então nós agradecemos a sua presença e pedimos a você que gostou desta palestra, que compartilhe, faça sua inscrição em nosso canal do YouTube Fraternal Web Rádio. Visite nossa página fraternal.net.br, ouça a Rádio Fraternal. Uma boa noite a todos. Permaneçam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Boa noite. Muito obrigado a todos.